nós temos convidados muito especiais aqui hoje, né, Simone? Exatamente, já estou com os nossos convidados, é o Matheus Murad, que é o nosso psicoterapeuta, e a Cassiele dos Santos, que vai contar a sua história. Muito bem-vindo, gente. Padre, se quiser ir chegando aqui. Eu também quero participar desse bate-papo gostoso. Sejam bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui. É uma alegria, né, Simone? É uma alegria tê-los aqui. A gente talvez não se sinta tão confortável e nem tão feliz de ter que falar desse assunto. Talvez poderíamos já ter avançado e termos evoluído como seres humanos e como sociedade para a gente não ter mais que falar, que a gente tem que dizer que tem indiferença, que a gente tem que dizer que tem pessoas que são incluídas e tem outras que não são. E que a cor da pele de uma pessoa pode influenciar na história da vida dela. O cabelo de uma pessoa pode dizer se ela vai ser incluída ou não. Eu não queria estar falando sobre isso, porque tem tanta coisa para a gente falar e a gente já podia ter avançado, né? Já podia ter evoluído. Mas não, a gente precisa conversar, a gente precisa falar dessa indiferença. A gente trouxe um exemplo aqui, mas tem milhões de outros que a gente também poderia abordar, que a gente também poderia tratar. E você que está em casa, boa, né, padre? A diretora me falou um negócio aqui, eu respondi para ela mesmo, né? Boa, vamos embora. Ela disse assim, você também que está em casa pode adaptar para a sua realidade. Você está vivendo alguma situação que você se sente deixado de lado, ou que você se sente rejeitado, ou que você percebe que existe uma indiferença, porque assim, tem a questão do preconceito, né, padre Márcio? Mas também tem aquela indiferença, da gente ser indiferente aos outros. Matheus, queria começar com você. E aí, é possível vencer a indiferença? Com certeza, com certeza. Na verdade, a indiferença é a falta de interesse que você tem por uma outra pessoa. Então, a pessoa... Pode falar pertinho do microfone. Perdão. É isso. É a falta de interesse. Então, a pessoa acaba não mostrando interesse por uma outra pessoa, então acaba que não tem... a palavra indiferença se torna uma neutralidade. Então, você não demonstra nada por aquela pessoa, você não tem interesse nenhum naquela pessoa. Então, para vencer isso, você tem que buscar o contrário. Você tem que mostrar para aquela pessoa que você é diferente, mas que você tem alguma coisa. E essa coisa é o interesse. Então, a pessoa vai se sentir interessada por você. E a partir desse momento, ela vai ter um sentimento, a partir desse momento, ela vai mudar o comportamento. Interessante. E a indiferença, ela cresce nos tempos de hoje. Sim, sim. Na verdade, a gente está num mundo agora muito 880, né? Então, ou você pertence àquele grupo, ou você pertence ao grupo oposto. Então, essa indiferença, essa falta de interesse pelo outro cresce. Você vai crescendo dentro do seu grupo e contra aquele outro grupo. Padre, algo para se pensar, sobretudo nos trabalhos nas comunidades também, né? Com o nosso povo de Deus que está em casa. Porque eu tenho certeza que o seu trabalho na paróquia é para congregar, é para reunir, né? Enquanto você falava, eu pensava no seguinte. A minha paróquia, por exemplo, nós temos 3 missas no domingo, na matriz, e fica em Barueri, a minha paróquia, a paróquia Santa Cruz, e normalmente passam por essas 3 missas no final de domingo em torno de 4.000 pessoas. Muita gente. É muita gente. E às vezes eu fico pensando, você falando isso, e certamente pode ser inclusive a sua realidade dentro da sua comunidade. Quantas vezes dentro da comunidade a indiferença se faz presente de tal maneira que dentro desses 4.000 pessoas, 4.000 participantes, podemos considerar que são muitos os que nem notados são, nem um pouco notados. Às vezes cresce dentro das igrejas um grupo de panelas, uma panelinha que acaba excluindo, colocando para fora. A gente vai invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, comungar da Santa Eucaristia, mas às vezes é incapaz de cumprimentar quem está do meu lado. E eu nem sei o que a pessoa está passando. Ela pode estar completamente machucada e eu sou incapaz de cumprimentá-la sequer.
é muito triste pensar que dentro das próprias comunidades a gente tenha que combater com tanta veemência a indiferença. Sim. E a gente está com o caso, né, Padre Márcio, muito bem exemplificado o que o Padre Márcio nos trouxe, porque diz respeito a cada um de nós, que participamos de uma comunidade, cada um de nós que vai lá na missa como um bom cristão, que diz, não, eu sou fiel, estou indo sempre, mas o Padre está trazendo esse alerta para a gente, tá bom? Você está indo por quê? Uma das premissas que a gente estuda muito, né, Padre Márcio? Você pode rezar em casa? Óbvio, reze, por favor. Mas na comunidade, você está encontrando-se com irmãos. Esse é o sentido. Exato. Você vai lá para uma partilha de vida e de fé. Exatamente. E dentro da família, Simone? Pois Quando é. existe dentro da família. A indiferença pode ser associada como sinônima de falta de compaixão ou são coisas distintas? Na verdade, a compaixão, ela é a empatia. A empatia é aquele se colocar no lugar do outro, né? Sentir um pouco o que o outro está sentindo. Então, dentro da família, isso é menor. Isso é menor porque você vive com aquela pessoa, então você sabe mais ou menos qual é o comportamento dela, as atitudes dela. Só que existe também. Existe, sem dúvida existe. Infelizmente existe. A gente está com o testemunho, com a história da Cassiele dos Santos. Você é jovem, você é negra e você está aqui hoje com o seu cabelo, com a sua beleza. E me parece assim que você percorreu um caminho. Como é que foi a sua vida? Você teve algum preconceito? Você já passou por alguma situação? Sim, desde a infância. Começou na minha 3ª série, na escola. Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, nunca fui muito de conversar, fui uma pessoa muito tímida. Então, mesmo assim, eu era muito zoada pela minha cor. Tem até exemplo de foto, essa primeira foto ali, eu estava na 4ª série. Eu até percebi que eu era uma pessoa bem quietinha. Então, eu sofria muito, muito. Olha, a gente está vendo a sua foto, né? Isso. É na 3ª série? Na 4ª série, essa. 4ª série. Mas começou na 3ª série. Uhum. Eu era muito zoada. Eu era a única negra de cabelo cacheado que tinha na escola. Então, tinha essa diferença. As pessoas via como assim ela é diferente? Então, eu era muito zoada, de cabelo twin. Também eu sempre fui muito... Sempre tive muito pelo, então eu era lobisomem. Então, eu chegava em casa, contava para minha mãe, e minha mãe ia na escola. Só que a escola não fazia nada. Falava que era criança, que não tinha o que fazer, que era coisa de infância mesmo. E era sempre assim, foi até a 4ª série, até chegou um ponto que eu matava a aula, eu esperava meus pais sair e eu voltava embora. Eu não entrava na escola, eu quase reprovei na 4ª série. Foi aí que a diretora entrou em contato com a minha mãe, falando que eu estava faltando muito. Minha mãe não entendia, porque ela deixava na porta da escola e eu voltava. Eu voltava para ficar em casa, que eu não aguentava tanto preconceito que eu sofria. Eu recordo recentemente, de um menino que chegou em mim, eu estava entrando no banheiro, o menino chegou para mim e falou assim, você é preta, eu não gosto de preta, você tem que morrer. Ele falou isso para mim. E teve um outro que chegava, gritava, falava muitas coisas horríveis para mim, e eu não entendia, eu era criança, e eu me sentia mal por isso. E foi aí que eu decidi alisar meu cabelo, eu alisei. Essa é a foto também, quando eu alisei meu cabelo, porque eu queria entrar nessas... eu queria ter amigos. Pertencer ao grupo. Isso, eu queria pertencer ao grupo, então eu alisei o cabelo. Mesmo assim, não adiantou. Me xingava mesmo assim, teve que alisar o cabelo. Me zoavam muito. Eu não tinha, literalmente, amigos nenhum. Na 5ª série, foi aí que meus pais me levou no psicólogo, conversando comigo. Eu tive muito apoio dos meus pais, principalmente de Deus. Me ajudou muito. Eu orava. Como eu era criança, eu não entendia. Aí meus pais começaram a ensinar para mim orar, para mim ser diferente, para mim não tratar o mal contra o mal, fazer o bem. Quando as pessoas vierem tentar me agredir, eu ser diferente. E eu fui começando assim. Aí minha mãe, mesmo assim, a escola não ajudava. Um problema muito que eu estava comentando com a minha mãe hoje. As escolas não ajudam. Não tem apoio às escolas. Porque minha mãe chegava na escola para falar que eu sofria e não ajudava, não acontecia nada. Até um ponto, na minha 8ª série, uma menina veio me agredir, porque ela não aceitava eu, não aceitava. Ela bateu em me você, bateu. porque você era negra. Sim, e por causa do meu cabelo também. Que é isso, gente? Só que, graças a Deus, eu não apanhei. A polícia chegou antes,
separaram antes, então não aconteceu nada comigo. Gente, Cassiele, você vai continuar falando, mas assim, eu tenho filho e eu não consigo imaginar um filho meu passando por uma situação dessas, por qualquer razão que seja. O meu filho tem uma dificuldade, ele já apresenta traços porque ele perdeu a audição muito forte, então ele tem falhas na fala bem sérias que a gente está tratando, e ele já enfrenta muito pequeno, 5 anos, aqueles risos, aquelas piadas, aquelas situações do gênero. Estamos cuidando e tratando disso, só que eu não consigo imaginar, pela cor da pele ou cabelo, um filho meu passando por uma situação dessas, porque é revoltante, indigna, é algo que te tira do prumo. Agora eu queria saber, Matheus, ouvindo a Cassiele, você certamente já ouviu muitos outros casos como esse, muitas vezes é tratado como frescura de criança, né? Sim. Isso aí é coisa de criança, isso aí deixa pra lá, isso não tem relevância nenhuma. Queria que você falasse sobre isso. Na verdade, assim, quando você é pequeno, isso se torna o bullying, né? Que a gente chama de bullying agora, né? Antigamente não existia esse bullying, era natural que acontecia, e esse natural ocasionou muitas coisas agora, né? Então, esse preconceito, ele foi integrado à cultura da gente. Então, agora essas coisas estão se desvencilhando. Então, só que isso realmente acontece. As escolas não estão preparadas para essa parte da saúde mental. Então, o preconceito, a educação, esse tipo de coisa, a educação da escola, matemática, esse tipo de coisa, tudo bem, mas a educação, aquela educação que você tem em casa, fica em casa. Isso não deveria. Deveria se estender até a escola. A gente fala da escola, mas a gente pode falar das nossas comunidades, a gente pode falar de dentro da nossa casa, quantas piadas nós pais fazemos e os nossos filhos escutam e acabam levando para o ambiente escolar, né, Padre Márcio? Exatamente, exatamente. E uma das coisas que eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu acho que é muito importante que haja um cuidado grande, inclusive nas nossas brincadeiras. Exato. Porque, às vezes, no ambiente corporativo, na empresa, ou dentro da família, enfim, algumas brincadeiras que acabam fomentando parecem em si serem brincadeiras muito simples, ingênuas, quando, na verdade, elas estão fomentando esse ato de violência, esse crime, esse pecado, esse grande pecado, né? Que é retratado, por exemplo, nesse testemunho que você contou. Graças a Deus, Cassiele, você teve e tem uma mãe, um pai que foram muito atenciosos na sua causa. Exatamente. Lutaram por você. Sim. Mas quantas vezes, né, crianças passam por isso e passam sozinhas? Exato, e talvez, né, a importância de buscar ajuda, né, Matheus, se você puder falar. No caso deles, foram procurar, de fato, um psicólogo para poder entender o que está acontecendo com ela e como ajudá-la, né? Isso. A primeira coisa, assim, que acontece quando você está nessa situação, primeiro é você se aceitar. Então, provavelmente, o trabalho do psicólogo, ele fez você se aceitar do jeito que você é e não ouvir muito essas coisas dos amiguinhos que você estava ouvindo, sofrendo, na verdade, né? Procurar ajuda da família, segunda coisa. A família, na verdade, é o primeiro grupo acolhedor que você tem. Isso. Que coisa interessante. Isso. É o primeiro grupo, tá? Em alguns aspectos, a família, ela está distorcida, ela está disfuncional. Então, saia desse grupo e vá procurar outro grupo, um outro grupo familiar. Um grupo de pessoas negras, de mulheres, ou da mesma idade, que tenham a mesma, que estejam na mesma situação que você. Então, é importante que isso aconteça, se a família for disfuncional, porque a família é o primeiro berço, grupo acolhedor, é o berço. Uhum. Tá? A gente só quero reforçar, né, Padre Márcio, acho importante. A gente trouxe o exemplo da Cassiele, a dor dela,
a dor, porque não é nada bacana nem legal. Ela está aqui falando, se expondo, é um sofrimento, como o padre bem disse, o Matheus também, mas a gente poderia trazer a indiferença que nos persegue em muitos aspectos, a indiferença com pessoas portadoras de deficiência. A nossa diretora aqui, a Bruna, quebrou o pé e ela disse assim, meu Deus, a minha maior experiência foi entender que o mundo não foi feito para quem tem uma limitação. Ele não foi feito para inclusão. Então, olha, gente, só para fomentar, a gente fala da Cassiele, mas a gente quer falar de você também que está em casa. Quer falar de inúmeros exemplos que carregam a indiferença, né? Você foi buscar o psicólogo e você encontrou ajuda. Como é que você começou a lidar, então, com as situações? Olha, foi com os meus 15 anos. Tá funcionando o microfone, é isso. Foi com os meus 15 anos que... Como eu alisei meu cabelo, eu não tinha me aceitado ainda. Desculpa, pode alcançar o microfone. Isso, desculpa. E minha irmã viu que meu cabelo começou a cair muito, porque eu era viciada na chapinha, para não mostrar meu cabelo cacheado. Então, eu nem entrava na piscina, ou se eu entrasse, já levava a chapinha na bolsa. Aí, com meus 15 anos, meu cabelo começou a quebrar. E minha irmã falou, você tem que decidir o que você quer, você tem que se aceitar. E foi uma longa conversa. Minha irmã me ajudou muito. Uma escravidão, né? Você vivia uma escravidão, né? Foi dos 10 anos até meus 15, que eu fiquei sofrendo na escola. E foi aí que, tanto a minha irmã conversando, meus pais conversando, a pessoa que me ajudou muito, primeiro a Deus, e depois a minha irmã, que me ajudou muito. Aí eu decidi voltar ao cabelo cacheado, que foi mais um preconceito que eu sofri mais ainda, que é a outra foto, que meu cabelo na raiz era cacheado e nas pontas era lisa. E eu não me sentia bem mesmo assim. Eu não me sentia bem. Eu perdi uma vaga de emprego por isso. Já pensou, Simone? E olha, como você falou, nem sempre a gente vai conseguir falar de coisas bonitas. Às vezes a gente precisa falar de coisas tristes e feias na história, para poder conscientizar e para que não existam outras Cassieles. Tá muito interessante tudo isso. Sim, a gente vai continuar falando com vocês. Nós vamos continuar. Agora, eu quero chamar aqui, parece que nós temos uma participação, diretora, no WhatsApp, é isso? Nós temos participação no WhatsApp e você pode participar, você pode mandar a sua pergunta, você pode até quem sabe, mandar a sua história. Eu sei que tem muita gente espalhada pelo Brasil que teve que enfrentar uma luta como a Cassiele. Eu só espero do fundo do meu coração que essas pessoas tenham tido a sabedoria que a Cassiele teve a ponto de conseguir ressignificar toda essa situação e serem vitoriosas, muito vitoriosas. Vamos ouvir um exemplo antes de irmos para o intervalo. Simone, bom dia, eu estou adorando, amando mesmo o seu programa. E vendo aí, Simone, o relato dessa menina, eu tenho essa neta aqui que chama Yasmin. Ela também sofreu bullying na escola, ficava sem poder comer, chorava. Fui até a escola e resolvi, graças a Deus. Hoje ela é uma menina resolvida e eu acho ela linda. E essa menina que está aí, Simone, muito linda mesmo, viu? Cabelo cacheado hoje está em alta e eu acho muito lindo. Aqui é a Ana Martins, a Chapada Diamantina, Iraquara, na Bahia. Olha só, Simone, manda um beijo, porque Simone. Viu que carinho? Um beijo muito especial para a senhora. É importante sempre no WhatsApp dar um alô para mim, para o padre, hoje o padre Márcio, mas a gente sempre está em 2 na apresentação. Isso é muito bacana, porque nós queremos combater qualquer tipo de indiferença. Estamos aqui os dois, mas um beijo. E, parabéns para a senhora que conversou na escola. Desculpa, a gente não quer fazer da escola uma vilã. A escola é um lugar abençoado, é um local de aprendizagem, é um local de crescimento. Certamente as escolas também estão buscando uma evolução, os professores debatendo, conversando, para que a gente possa crescer, né, pai? Exatamente.